pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma questão do Enem, uma questão sobre interpretação e compreensão de textos. Mas antes, você já está inscrito no canal? Se não estiver, se inscreva no canal e abra o verbo. Me conta suas dúvidas sobre o Enem, me conta suas dúvidas sobre as provas em geral. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos começar. Bom, mulher ao volante, perigo constante, tem estrada para andar e os homens não choram. Percebam duas coisas. A primeira, vocês conseguem perceber que a ideia do texto é dar um destaque para essas partes que estão marcadas? Quando a gente vê mulher ao volante, perigo constante, observem que há um traço em perigo constante, ou seja, vamos eliminar essa ideia. E os homens não choram, existe um xizinho em não, e também existe uma lágrima aí que foi colocada. Então, qual é a ideia que transmite? Que os homens podem chorar. Então, conseguem perceber que uma análise simples, uma simples análise aqui, nos faz entender que, na verdade, a ideia principal é eliminar um pensamento que é comum na sociedade em relação a mulher dirigir e em relação ao homem não poder chorar, certo? Pessoal, por que a interpretação do texto é importante? Porque, na verdade, quando nós temos no Enem um texto com imagem e um texto com a parte verbal, nós precisamos entender que o sentido desse texto é justamente essa junção da parte escrita com a parte visual. Por isso é importante entender as duas. Vamos à questão? Bom, a articulação entre os elementos verbais e os não verbais do texto tem como propósito desencadear vamos lá, articulação. Então tem uma junção entre os elementos verbais. Pessoal, elemento verbal aí é a palavra. E os não verbais é justamente a parte visual, a imagem, né? O desenho. Então vamos. A articulação entre os elementos verbais e os não verbais do texto tem como propósito desencadear então a parte escrita com a parte de desenho tem qual finalidade? A. Identificação de distinções entre mulheres e homens. B. Revisão de representações estereotipadas de gênero. C. Adoção de medidas preventivas de combate ao sexismo. D. Ratificação de comportamentos masculinos. E. Retomada de opiniões a respeito da diversidade e dos papéis sociais. Daí vocês poderiam pensar, Júlia, mais de uma opção aqui me parece correta. Ok, o Enem ele tem essa tendência de colocar algumas questões não, mas algumas opções que parecem plausíveis, parecem aceitáveis. Mas vamos lá, primeira coisa que a gente precisa fazer, marcar as palavras de comando que iniciam as opções. Vamos marcar? Bom, agora vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Então voltando ao comando da questão. Quando nós temos então uma junção daquilo que a gente está vendo no sentido da imagem com o texto, nós temos o objetivo de identificar as distinções entre mulheres e homens. Pessoal, o objetivo daquele traço, daquele X, é simplesmente identificar as diferenças entre mulheres e homens? Pensem aí. B. É revisar as representações estereotipadas de gênero? Será que isso não tem a ver com o que eu falei antes? Então, a gente tem a ideia de que a mulher no volante, perigo constante, e de que o homem não pode chorar. O que é isso? Isso não é um estereótipo de que a mulher na condução é um perigo, de que o homem não pode mostrar seu sentimento? Opa, então será que a ideia desse texto não é revisar essas representações estereotipadas de gênero? Letra C. Adoção de medidas preventivas de combate ao sexismo. Vamos lá, sexismo, gente, se refere a um preconceito. Esse preconceito ao gênero. Então, a gente poderia ter um preconceito no sentido de algo contra a mulher ou homem. Mas isso é mais usado em relação à mulher. Mas, neste caso, eu, de fato, tenho no texto um objetivo de adoção de medidas preventivas. Conseguem perceber? Se eu focar no sexismo, no preconceito, eu vou pensar, existe um preconceito realmente falando que a mulher não sabe dirigir. Tá, mas calma, vamos olhar o início, aquilo que está marcado. Você precisa chegar à prova e marcar o início das opções. Então, será que de fato o meu objetivo é adotar medidas preventivas? Letra D. Ratificação de comportamentos masculinos. Gente, ratificação é confirmação. Será que o meu objetivo é realmente confirmar esses comportamentos masculinos? Me parece que não. É retomada de opiniões a respeito da diversidade dos papéis sociais. Gente,
Conseguem perceber que essa opção não aparenta estar totalmente errada? Mas o objetivo do texto, aquilo que a gente viu, o texto com tracinho na parte de perigo constante, com um xizinho do não em homens não podem chorar, será que o objetivo, o propósito do texto é retomada de opiniões a respeito da diversidade dos papéis sociais? Não. Eu sei que à primeira vista pode parecer certo, mas não. Isso nos leva a qual resposta? Isso nos leva à resposta B, a revisão de representações estereotipadas de gênero. Justamente porque nós temos um senso comum que é posto ali, que a mulher no volante é um perigo constante e que o homem não pode expressar seu sentimento. Então, quando a gente tem o tracinho e quando a gente tem o X, né, quando a gente tem aquela parte visual, isso nos faz ver que o propósito dessa junção desses elementos é justamente revisar essas representações estereotipadas, ou seja, revisar isso que todo mundo diz, esse estereótipo em relação ao homem e em relação à mulher. Você tem mais alguma dúvida? Me conta nos comentários. Você gostaria de mais questões como esta? Me conta também nos comentários. Você já curtiu? Já enviou para um amigo? Envie esse vídeo, curta, se inscreva no meu canal e a gente se encontra no próximo vídeo.